Durante as 2 primeiras aulas deste módulo, o nosso grande objetivo foi levar a você a compreensão exata do crédito do imposto como a alma do ICMS, desse imposto estadual que é o carro-chefe da arrecadação dos estados, o principal tributo estadual que onera a atividade empresarial, e demonstrar que ele se fundamenta no princípio da não cumulatividade para evitar o efeito cascata do imposto. Mas nós não deixamos de lado a tarefa de mostrar para você como que esse crédito do imposto se operacionaliza na prática mediante o cumprimento de obrigações acessórias inúmeras na sistemática de um imposto que é lançado por homologação, em que o contribuinte tem que apurar, declarar e antecipar o pagamento ao fisco. Agora, nós vamos tentar aprofundar um pouco tudo isso. Eu escrituro os livros e eu obtenho totalizações para fazer a apuração do imposto. Porém, a escrituração do livro é documento fiscal por documento fiscal. Cada documento fiscal tem que ser escriturado no livro de entrada ou no livro de saída, dependendo da situação, e depois isso é totalizado no livro de registro de apuração. Então, para você entender melhor um pouquinho isso, nós vamos mostrar agora o exemplo de uma indústria de confecções esportivas. Os 3 primeiros meses de atividade da indústria. E eu vou contar um segredo. Eu estou aqui, na verdade, estimulando o empreendedorismo do professor Dimas. Ele vai assistir essa aula e ele tem uma veia empreendedora muito grande, tem até vontade de trabalhar um dia com comércio ou com indústria. Vamos imaginar que o professor Dimas, então, realizou esse objetivo de vida. Ele foi lá e montou uma indústria de confecções esportivas. Como que foi o primeiro mês de atividade da indústria de confecções esportivas do Dimas? Ele não vai fazer confecções esportivas por geração espontânea. Ele precisa de matéria-prima para fabricar. Então, a primeira tarefa dele é adquirir o ativo imobilizado, que é um caso à parte, são seus maquinários, e ele vai ter que adquirir matéria-prima. Então, no começo do mês, do primeiro mês de atividade, ele só vai ter entradas. Vamos trabalhar com uma alíquota padrão, para facilitar o nosso exemplo, de 18% para todas as operações e prestações aqui do nosso exemplo. Então, no primeiro mês de atividade dessa empresa industrial de confecções esportivas, ele comprou por uma nota fiscal número 1 os tecidos pelo valor de R$5.000 no dia 2 de março. No dia 5 de março, ele comprou tinturas para fazer as camisas da cor do time que ele vai vender. Ele torce para um time que você nem imagina qual que é o time, eu nem vou contar. E ele resolveu, tá bom, eu vou contar. O Dimas é torcedor do Clube Atlético Taquaritinga. Taquaritinga é a cidade natal dele no estado de São Paulo. O CAT é um time que tem 4 cores: verde, vermelho, preto e branco. Se eu errei alguma, não tem problema, não faz muita diferença. Se eu fabricar as camisas do CAT, é claro que ele não vai ter um grande mercado consumidor, mas deixa isso para um segundo momento. Então ele adquire toda a matéria-prima para fazer camisa do CAT e aí ele vai escriturar todas as suas entradas no livro de registro de entradas. Vai ter lá a data, vai ter o número do documento fiscal. Existe aqui, eu estou omitindo, mas no passo a passo do Dimas tem o CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Toda operação, toda prestação tem esse código tem que ir para o livro. Tá? Ele tem que ser escriturado no livro de entradas, que é feito pelo SPED, é feito pelo Sistema Público de Escrituração Digital, vai lá para a EFD. Então tem que colocar o CFOP. Inclusive, nós estamos trazendo um bônus para você, no seu material de apoio, estamos trazendo para você o CFOP, como que ele é formado. Para você entender como que funciona o CFOP. Vamos trazer também os principais CFOPs e uma indicação de onde você encontra todos os CFOPs. Para tanto, você baixa lá um PDF chamado CFOP, disponível nesse curso. Bom, então, ele vai fazendo a escrituração,
da nota fiscal 1 do dia 2, a nota fiscal 2, a nota fiscal 3, os tecidos, as tinturas, os aviamentos. Aviamento, para quem não sabe, é botão, é linha, são esses acessórios, zíperes, que vão no material de confecção. Aí ele pega, joga os valores das operações e óbvio que ele tem direito ao crédito do imposto cobrado na operação anterior, que foi a alíquota de 18%. Então, sobre a nota de 5.000, ele vai ter um crédito de 900, depois um de 180 sobre a nota de 1.000 e um de 90 sobre a nota de 500. Ele vai ter um crédito final sobre um volume de operações de R$ 6.500, ele vai ter um crédito final de R$ 1.170 no livro de entradas no final do mês. Mas ele resolve fazer uma grande campanha de marketing lá na sua terra natal, cidade de Taquaritinga. E lá em Taquaritinga, o professor vai bombar de vender camisa do CAT. Ele vai vender quase 10 camisas do CAT. Então, lá do Clube Atlético Taquaritinga, no primeiro mês de atividade, ele vai vender R$ 600 em shorts, R$ 300 em meiões e R$ 1.500 em camisas do Clube Atlético Taquaritinga, que são as vendas do final do mês. Isso tudo vai ser escriturado lá no livro de saídas. Ele vai escriturar todas as notas de saída, a nota 1, 2 e 3 do seu estabelecimento. A venda de shorts, a venda de meiões, a venda de camisas, que ele vendeu para a única loja de confecções esportivas que tem lá na cidade. 18% é a alíquota aplicada. Então, nós vamos ter lá 108 de ICMS sobre os shorts, 54 sobre os meiões, 270 sobre as camisas. O imposto debitado no final do mês, R$ 432. Pois bem, ele já apurou os créditos no livro de entradas, os débitos no livro de saídas, e agora ele vai ter que escriturar o RAIQMS, o livro de registro de apuração, fazendo a compensação dos débitos com o crédito. O que vai acontecer nesse primeiro mês de atividade? Olha só que interessante. O saldo do mês anterior não tem, porque ele não tinha atividade. A empresa está iniciando as atividades, está abrindo a empresa. As entradas do mês renderam um crédito para ele de R$ 1.170. E as saídas, um débito de 432. Veja, o que faz isso? É comum uma empresa de início de atividade ter mais crédito que débito, porque ela está se estocando, está adquirindo muito matéria-prima ou mercadoria para revenda, se ela for uma empresa comercial, não for industrial. Meses de final de ano também é comum. Por quê? Porque chega lá em dezembro, vende muito. Então, paga muito imposto. Aí, janeiro é mês de repor estoque e a venda é baixa. Então, a tendência é que o crédito seja maior que o débito nesses meses. Enfim, essa situação aqui não é incomum. Pode acontecer em início de atividade. Só que no caso do Dimas, eu acho que foi agravado, porque ele foi vender camisa do Clube Atlético Taquaritinga, e aí ele só consegue vender lá em Taquaritinga. Não tem outro lugar para ele vender essas camisas. E aí, a venda também foi baixa, e deu um grande saldo credor. Saldo credor é bom para a empresa? É. Só que saldo credor eu não pego o dinheiro de volta. O que eu faço com o saldo credor? Olha lá, eu vou transportar para o período de apuração seguinte. Então, ele vai transportar lá para o mês de abril, para o segundo mês de atividade. O detalhe é que o crédito é bom, mas bom mesmo é venda, é lucro. Então, o que tem que fazer essa indústria para vender? Ela tem que fabricar, ela é no estado de São Paulo, ela tem que fabricar a camisa do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, porque aí ela vai vender bastante. E foi essa a ideia que teve lá o empreendedor professor Dimas. Ele resolveu vender camisas dos outros times, materiais esportivos, confecções esportivas dos times grandes do estado de São Paulo. E aí, o que aconteceu? No segundo mês de atividade, ele só adquiriu uma matéria-prima complementar, que faltava algumas tinturas para poder fazer camisa de todos os times, mas ele não tinha problema, porque as cores do CAT estão no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, então ele tinha a tinta para todos os clubes grandes, porque o CAT tem 4 cores, nunca vi tanta cor num time.
e tem todas as cores aí dos grandes times paulistas. E aí o que aconteceu? As vendas bombaram. Então, nesse mês, isso aqui já é o valor do ICMS debitado. Então, se ele debitou R$ 1.070, significa que ele vendeu bastante mesmo. Significa que ele vendeu aproximadamente R$ 5.000 já nesse mês. Para quem estava vendendo 1.000, vendeu 5.000, as vendas quintuplicaram. Então, no segundo mês de atividade, o resultado é esse. ICMS das aquisições, crédito 262, porque ele comprou menos, e débitos 1.070. No terceiro mês de atividade, aí ele foi repor estoque, porque as vendas começaram a bombar, ele viu que ele acertou a mão no negócio, fazendo camisas dos times grandes, e aí ele se estocou bastante e vendeu muito mais. Olha o débito do mês. Então agora eu vou mostrar para você só o Raikmes desses 2 meses, para você entender que nem sempre no final do mês dá saldo credor. Aliás, o mais normal é dar saldo devedor. Então, no segundo mês de atividade, ele já começa com o crédito. Lembra o crédito que veio de março, que sobrou lá? É o saldo do mês anterior. R$ 738 de crédito relativo ao mês anterior. Quando vem o mês de abril, ele teve 262 de crédito e 1.070 de débito. Como que ficou a apuração dele? Então, o ICMS do mês dele é igual a 738 mais 262, que é o crédito do mês anterior e o crédito do período, menos 1.070. O ICMS do mês é igual a 70, débito. Então, esse débito de R$ 70 é o saldo do mês de abril. O que ele tem que fazer? Pagar por uma guia de arrecadação no prazo da agenda tributária. Então, ele compensou com os créditos o que o crédito não foi suficiente para compensar, é débito, é imposto a pagar. Aí nós vamos prosseguir com o terceiro mês. No terceiro mês, o saldo do mês anterior é 0, que não teve saldo credor. Aí sempre surge aquela pergunta. Você sabe que eu tenho uma telepatia profética quando eu estou aqui gravando essa aula, eu sei o que você está me perguntando aí agora assistindo a aula. Você está me perguntando, mas e se ele não pagou os R$ 70? Olha lá, ele tinha R$ 70 para pagar. E se ele não pagou, isso não transfere a débito para o mês seguinte? Não. Para o mês seguinte só transfere saldo credor. Débito tem que pagar, se não pagar, dívida ativa. Porque esses R$ 70 é débito declarado, débito confessado pelo contribuinte. Então, vai para a dívida ativa se ele não pagar. Então, forçosamente, quando termina um período de apuração em que se apurou saldo devedor, no final do mês seguinte, inicia-se com saldo do mês anterior, 0, porque não sobrou crédito. Aí ele vai só pegar as entradas, 1.890, as saídas, 2.790, e sobrou ali, R$ 900 de débito de ICMS a pagar. Legal? Então você compreendeu como que funciona? Claro que isso aqui eu estou pegando algumas colunas do livro de entradas, do livro de saídas. O livro de apuração traz outras informações. No passo a passo, você vai entender isso melhor no seu material em PDF, no seu vídeo animado. Tem um vídeo animado muito legal para você assistir, que também está disponível aí no material desse primeiro módulo. Então, fique bastante atento, fique bastante atenta ao material escrito também, ao vídeo animado e a todos os bônus do nosso curso. Muitos outros virão, mas eu já cito aqui os CFOPs. E também tem de bônus para você uma relação de todos os nomes, fundamentos legais e onde obter informações sobre as declarações do ICMS nos diversos estados. Quais são as guias de arrecadação, os documentos de arrecadação para eu pagar em dinheiro o imposto quando tem imposto a pagar. Tudo isso tem um PDF também à sua disposição. Você pode baixar e saber como que é em
cada unidade da federação. Por exemplo, São Paulo chama GIA, mas São Paulo está trabalhando para eliminar a GIA, para não precisar mais da etapa da declaração, a declaração ser extraída da própria EFD, que está online, o fisco tem acesso a isso. Então, nós vamos ver como que funciona, qual que é o nome dessa declaração em cada estado, o estado que já eliminou, já dispensou, já extinguiu essa declaração, o estado que ainda tem, você pode obter isso nesse material de apoio, que é mais um bônus aí para você do nosso curso. Bônus surpresas, né? Falamos que teríamos vários bônus surpresa e vamos trazendo para você. E aí, para encerrarmos a nossa aula, queria fazer uma pergunta para você, que é para você refletir para o próximo módulo. Quando você verificar o passo a passo número 1, a que você terá acesso, 5 passos de compliance para a correta apuração e pagamento do ICMS, você vai verificar a resposta para essa pergunta. Será que o contribuinte tem sempre o direito ao crédito? Basta ele ter uma nota fiscal ou conhecimento de transporte de um serviço tomado? Será que basta isso para ele ter direito ao crédito? Não. O direito a crédito tem vedações, tem restrições. Você vai ver no material de passo a passo só uma introdução desse assunto, que virá em módulos futuros do curso. Há situações, por exemplo, insumos, mercadorias para revenda e ativo permanente, em que eu tenho direito ao crédito, sempre. Observando que o ativo permanente é um crédito parcelado, tá? Você vai observar também que às vezes esse direito depende. Depende, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Vai depender da situação. Frete, combustível, energia elétrica, comunicação. Eu nem sempre tenho direito ao crédito em relação a esse tipo de aquisição. E às vezes eu não tenho direito ao crédito. No caso de material de uso e consumo, não há direito a crédito e nem mercadorias alheias à atividade. Olha só, esse aqui, o direito ao crédito é o primeiro passo para a apuração do imposto. Eu tenho que verificar quando o crédito é permitido ou não. E aí nós temos situações que sim, situações que dependem, situação que não há. Precisamos compreender todas essas situações, por isso nós vamos ter módulos específicos para tratar desse assunto, para aprofundar nesse assunto. E por fim, as operações isentas e não tributadas também limitam o direito ao crédito. Quando eu tenho entrada tributada, eu vou ter direito a crédito. Mas se eu tenho uma entrada isenta ou não tributada, vem sem imposto. Se o imposto é zero, o crédito é zero. Mas aí eu tenho que olhar as saídas. Porque quando a minha saída é tributada, isso me dá direito a crédito. Mas se a minha saída é isenta ou não tributada, aí depende. A regra é que eu não tenho crédito quando eu dou saída isenta. Mesmo que eu recebi a mercadoria com crédito, na saída isenta eu não tenho direito a crédito. Mas, excepcionalmente, eu posso ter esse crédito. Veja que é sinal verde sim para o crédito em alguns momentos, sinal vermelho não para o crédito em outros momentos. E é isso que nós vamos compreender aprofundadamente na sequência do curso, para que você domine o ICMS. Você não pode ficar para trás, não se esqueça disso. Porque o ICMS, ele é fundamental para a sobrevivência da empresa quando eu conheço o direito ao crédito. Se eu desconheço o direito ao crédito, eu posso estar perto de um abismo na atividade empresarial. A mesma coisa para quem está se preparando para provas e concursos. Para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é profissional da área tributária, nem se fala. E quem se prepara para provas e concursos tem que dominar isso também. Então, convido você a assistir os próximos módulos do curso com muita atenção, porque aqui foi só uma compreensão que o crédito do ICMS é a alma do imposto, que ele se fundamenta no princípio da não cumulatividade
e a compreensão sua na prática, como que isso se operacionaliza. Ficamos por aqui com o módulo 1. Embora tenhamos ainda o material de apoio, estejamos à disposição aí pelo canal de dúvidas, mas no módulo 2 nós voltamos. Fique com Deus, um grande abraço e até o módulo 2. Tchau!